Eu vou abordar o tema do arquétipo da sombra nesse vídeo no seguinte. Como é um tema longo, complexo, eu prefiro dividir em duas partes por conta da questão do tempo que os vídeos aqui no YouTube devem ter. Vídeos mais longos não são assistidos. Pois bem, esse tema, o que eu vou apresentar aqui, foi parte do que eu falei no Cinema Comentado, que é o evento que eu faço, divulgo no meu Facebook. E no último eu debati o mito de Édipo, sob um prisma da psicologia junguiana. E sob essa perspectiva, então, a questão do incesto e do parricídio não entram em debate. Ao contrário, eu tentei demonstrar que não são partes estruturantes do mito, são acessórios. Que a questão principal de Édipo, portanto, não é incesto e não é o parricídio. Mas eu não vou me estender aqui. Eu vou me concentrar naquilo que eu acho que é importante, que é o arquétipo da sombra, que já vai dar muito pano para manga. Falando de modo geral, o arquétipo da sombra, claro, faz parte da psique. Todos nós temos sombras psicológicas. Está relacionado com tudo aquilo que nós não vemos em nós, ou nós não conseguimos ver em nós, ou nós não aceitamos ver em nós. Portanto, o confronto com a sombra é muito difícil. E isso está explícito na peça de Sófocles sobre Édipo. Uma das razões para a dificuldade de se confrontar a sombra é porque nós temos a sensação, por conta da estrutura do ego, da consciência, de que nós estamos certos, de que a nossa perspectiva é a verdadeira. E a sombra vira isso meio que de cabeça para baixo. Vou dar um exemplo a título de ilustração. Uma cliente minha, que é juíza, teve um sonho no qual o tribunal reformou uma sentença que ela havia dado. E no sonho ela se sentiu profundamente injustiçada. Quando nós analisamos o sonho, ao final da análise, ela entendeu que o tribunal, que não aparece no sonho, corresponde ao que a gente chamaria do arquétipo do self. Aquilo que você não vê e que, entre aspas, nós estamos subordinados em uma escala hierárquica, vamos assim dizer. Então o sonho estava tentando mostrar para ela que a postura, a perspectiva que ela tem está errada e precisa ser reformada. A sensação, no entanto, é que é importante, é a sensação de ser injustiçada, de que ela estava certa. Isso é uma referência para todos nós. A reação dela é comum, é natural e mostra a dificuldade que é, portanto, o confronto com a sombra. Voltando a falar de Édipo. Na peça de Sófocles, há duas questões que, para os gregos, e desde então, são talvez as mais importantes que nós já nos fizemos. Mas para os gregos tinham uma importância ímpar. A primeira questão, quem sou eu? E a segunda questão, existe destino ou nós temos livre-arbítrio? Nesse vídeo eu vou focar na primeira questão e deixar para a segunda parte, então, a outra questão. Como todo mundo fala de Édipo, mas poucas pessoas leram a peça de Sófocles, eu vou fazer um breve resumo aqui daquilo que interessa dentro do debate que eu quero propor. Quando a peça começa, Édipo já é rei, já tem 4 filhos com Jocasta. Tebas é um reino harmônico, mas uma peste começa a matar os habitantes de Tebas. Preocupado com isso, Édipo manda chamar Tiresias, que era o grande adivinho do mundo grego. Tiresias é cego. E
há um diálogo entre Tiresias e Édipo que vai aumentando, vamos dizer assim, o calor, a discussão, porque Tiresias, quando chega, já sabe a resposta. Édipo ainda não. E Édipo tem uma grande dificuldade em aceitar a verdade que Tiresias fala depois de um debate bem acalorado. Os ânimos ficam bem exaltados. Esse momento inicial da peça, vamos tentar resumir da seguinte maneira. Édipo tem duas faces. Uma é do rei benevolente, preocupado com seu povo, genuinamente preocupado com seu povo. Mas tem uma outra face de Édipo, que é aquela que é responsável pela peste. Essa face de Édipo está matando os habitantes de Tebas, e ele não sabe disso. Essa é a sombra de Édipo. Falando de outra maneira, e dando um exemplo para tentar ilustrar ainda, a gente pode comparar essas duas faces de Édipo com a história de Jekyll and Hyde, o médico e o monstro. Aquele personagem que de dia é médico, portanto, cura e trata as pessoas, mas à noite é um monstro assassino. Há 3 falas de Tiresias na peça que eu gostaria de ler aqui para você, para ilustrar que eu quero meu ponto de vista. No primeiro momento, quando Tiresias é convocado para conversar com Édipo, e Édipo então faz a pergunta: quem é responsável pela morte de Laio? Tiresias pede para que Édipo o dispense. E ele fala: jamais causarei tamanha dor a ti, nem a mim. Por que me interrogas em vão? De mim nada ouvirás. Essa também é uma reação natural. Quando nós sabemos o tamanho da sombra da outra pessoa, o que significa o tamanho da ignorância da pessoa sobre sua própria sombra, a nossa primeira tendência é de sermos polidos, educados. É natural. Mas Édipo insiste. Ele quer saber, ele realmente quer saber na peça quem é o responsável. Então a segunda fala de Tiresias: é difícil falar a verdade. Ela machuca, dói. Por vezes, é melhor nos calarmos. Aqui Tiresias ainda manifesta uma resistência e fala de uma forma ainda mais direta, que a verdade dói. Então, se nós temos na religião um aforismo de que a verdade liberta, a gente pode dizer que na psicologia é o oposto. A verdade dói e machuca, e eventualmente pode até matar. E a terceira fala de Tiresias, quando a discussão já está bem acalorada, os ânimos de novo são exaltados, e há ofensas vindas de Édipo para Tiresias. Tiresias então fala: digo-te, pois, já que ofendestes minha cegueira, que tu tens os olhos abertos à luz, mas não enxergas teus males, ignorando quem és, o lugar onde estás e quem é aquela com quem vives. Sabes tu, por acaso, de quem és filho? Sabes que és o maior inimigo dos teus, não só dos que já se encontram no Hades, como dos que ainda vivem na terra? Essa fala de Tiresias também é muito importante, e aqui eu vou ressaltar 2 trechos. Não enxergas teus males. E segundo, és o maior inimigo dos teus. Esse é o grande problema de quando você não olha para sua sombra ou ignora que você tem uma sombra. Ela cresce, simplesmente ela cresce. Seria como a metástase de um câncer. Vai crescer. Se você não fizer nada, esse câncer vai matar. Mas na sombra, e esse é o ponto que eu quero salientar aqui, a sombra ela tanto é pessoal quanto coletiva.
Pois bem, a sombra de Édipo, já que ele é rei, ou seja, ele é a maior autoridade no reino, a sombra pessoal de Édipo influencia toda a população de Tebas. Na Pérsia, isso é claro. Havia uma peste enviada pelos deuses porque o assassinato de Laio não havia sido vingado. O oráculo, na peça, é consultado 2 vezes. Édipo, quando ainda morava em Corinto, ainda se julgava filho de Mérope e Polibos, que eram os reis de Corinto. Certa vez, numa festa, foi ofendido por um convidado que disse que ele não era filho daqueles pais. Édipo, então, pessoalmente foi a Delfos e se consultou com o oráculo de Apolo. E ali ele fez a pergunta: se aqueles eram os pais dele, quem são meus pais? O oráculo respondeu com a profecia que todos nós conhecemos, que um dia ele mataria o pai e casaria com a mãe. Nós temos que entender essa pergunta que Édipo faz de um ponto de vista simbólico, é óbvio. Vamos lembrar que naquela época, naquele contexto, era importante saber, sim, quem eram os pais. Naquela época não existiam sobrenomes. Édipo era apenas Édipo. Então ele se apresentaria como Édipo, filho de Polibos. Mas na verdade ele seria Édipo, filho de Laio. A identidade se dá ou se dava pela linhagem paterna. Do ponto de vista da metáfora, perguntar para o oráculo quem são meus pais equivale a dizer quem sou eu. E há uma, vamos chamar de pegadinha nessa pergunta. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra maneira. A palavra autoconhecimento não existia no Aurélio impresso até 1986. É o exemplar que eu tenho. Então a palavra autoconhecimento ela é recente. Nós temos a tendência de achar que ela sempre existiu. Essa palavra, ela provavelmente surgiu, eu imagino, embora não seja especialista nisso, mas fruto do movimento Nova Era. Essa coisa de olhar para dentro de si, o movimento Nova Era estimula muito o que nós chamaríamos de autoconhecimento, mas numa perspectiva moderna. E essa perspectiva moderna deturpa um pouco a essência do que é, entre aspas, autoconhecimento. Vamos lá. Autoconhecimento é formado por 2 palavras, auto, como de automóvel, e conhecimento. Pressupõe que você pode se conhecer sozinho. Mentira. Do ponto de vista psicológico, é uma grande mentira. Se você olhar para dentro de si, fizer um profundo trabalho interno, você não vai ter acesso à sua sombra. Você vai ver aquilo que a sua consciência permite que você veja. Essa é a grande pegadinha da pergunta quem sou eu? E que está presente na peça de Sófocles. Falando de outra maneira, você vai perguntar quem sou eu? Como Édipo fez em Delfos, no oráculo de Apolo. Quem sou eu? Mas não é você que responde. Essa que é a pegadinha se você quiser confrontar de verdade sua sombra. A resposta vai vir de fora de você, como aconteceu com Édipo. Quando eu digo que vem de fora, a resposta deveria ou tem que vir, por exemplo, da sua psique, através de seus sonhos, porque os sonhos nos mostram muito a nossa sombra. Mas também a resposta vai vir de outras pessoas. Se você fizer como Édipo fez com Tiresias e perguntar para as pessoas próximas a você, quem sou eu na sua visão? O que você acha de mim? Que é outra variação dessa pergunta. E num plano coletivo e, portanto, político, a sombra, e aí estou falando de uma sombra coletiva, ela vai aparecer na forma de leis, de multas, de prisões.
daquilo que impede, restringe a atuação do ego, porque ela precisa, nesse sentido, de ser limitado. O estabelecimento de leis e regras em uma sociedade é para evitar que as sombras pessoais destruam essa mesma sociedade. Eu não posso matar uma pessoa simplesmente porque não gostei dela, ou porque ela está me irritando, me provocando, ou porque ela atrapalha algum interesse pessoal que eu tenho em algum assunto. Se eu fizer isso, a minha sombra me faz matar. Então tem que ter leis que me punam. Portanto, nesse sentido, eu sei que se eu fizer um ato desse, eu vou ser punido, eu consigo controlar minha sombra. Algumas pessoas não, é claro. O que eu estou falando, também para tentar ampliar um pouquinho, entender de outra maneira, é como está dentro do simbolismo do espelho. Vamos lembrar que na historinha da Branca de Neve, a bruxa pergunta para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ou seja, ela faz a pergunta, mas ela não pode dar a si mesma a resposta. Ela adoraria saber que ela é a mais bela, ou se julgar a mais bela. Mas o espelho fala para ela que Branca de Neve é mais bonita do que ela. O espelho, nesse simbolismo, é como um oráculo, funciona como as outras pessoas. Ele vai falar aquilo que você não sabe e que eventualmente, muitas vezes até, vai te irritar profundamente. Então o resultado do confronto com a sombra é sempre uma diminuição da importância que a gente se dá. Claro que com ressalvas. Pessoas que, por exemplo, sofrem de depressão, é como se elas fossem possuídas ou tomadas ou atacadas por uma sombra o tempo todo e o ego não tem ainda uma força suficiente para se opor a isso. O ego é muito frágil. Então, essas pessoas tendem, ao contrário, a se diminuir. Elas tendem a ter uma baixa autoestima. Uma outra pegadinha dessa pergunta, quem sou eu? Isso também acontece na peça. Édipo faz a pergunta 2 vezes, quando é jovem, morando em Corinto. Depois, mais velho, já vivendo em Tebas como rei. Então, por que ele se faz a pergunta 2 vezes? Porque nós temos que nos fazer essa pergunta muitas vezes. Ou seja, o confronto com a sombra precisa ser constante, mas é desgastante, é cansativo. Mas, que fique claro, a resposta não pode ser a mesma depois de um tempo. Você precisa mudar. A gente pode falar de outra maneira. Você precisa sair de sua zona de conforto, por exemplo. Então, se depois de 10 anos você ainda for a mesma pessoa, alguma coisa está errada no seu psiquismo e provavelmente na sua vida social. Quanto mais inconsciente nós tivermos da nossa sombra, mais dolorosas vão ser as respostas que nós vamos escutar. E porque são mais dolorosas, são mais difíceis de serem aceitas. E quanto mais inconscientes nós tivermos das nossas sombras, mais estragos a sombra vai causar no mundo, principalmente nas pessoas mais próximas a nós. Isso já é o tema da segunda parte desse vídeo. Vou deixar então para falar depois.